Jogo Aberto Goiás. Oferecimento Link Telecom, 100% fibra, 100% Goiana. Grupo Biriba, o shopping do caminhoneiro. Boa tarde para você que faz parte de toda essa galera ligada aqui na TV Sucesso Band. Está começando mais uma edição do nosso Jogo Aberto Goiás. Eu, a Tandara Reis, você, estaremos juntos até 12:30 com todas as informações do esporte no nosso estado, no Brasil e também no mundo. E hoje a gente vai ter mais uma entrevista especial aqui no nosso estúdio. Hoje a gente vai conversar com o Eduardo Pinheiro, que já foi anunciado como gerente de futebol da equipe profissional do Goiás, mas continua trabalhando na base da equipe, pelo menos até a próxima semana. A gente vai falar bastante sobre as categorias de base do Goiás. Será que o Goiás vai ter novamente jogadores despontando no time profissional feitos em casa? Já já a gente tem essa conversa com o Eduardo Pinheiro. Vamos falar também do mercado da bola aqui em Goiás. Falar do Vila Nova, falar do Goiás, contratações já aparecem na equipe do Goiás e vamos falar de uma sina difícil, hein? Você pensa que é só no futebol que o esporte goiano anda apanhando pra caramba? No vôlei tá do mesmo jeito. Quando a gente espera uma recuperação, acontece mais uma derrota. Ontem foi a vez do Goiás, jogando na sua casa, na Serrinha, perder para o Joinville. Quem esteve lá foi a Tandara. Tandara, a primeira vez que o Goiás jogou na Superliga A nessa temporada na Serrinha, não jogou no SESI da Vila Canaã. Como é que estava o clima na Serrinha? Um caldeirãozinho, mas não adiantou nada, né? Nada. Boa tarde. Boa tarde, Theo. Boa tarde para todo mundo que nos acompanha aqui no Jogo Aberto Goiás. O ginásio da Serrinha é um pouco menor, mas tinha um bom público, né? As arquibancadas estavam ali totalmente preenchidas. A torcida organizada esteve presente com instrumentos musicais, fizeram muito barulho, muita festa, mas o Goiás errou muito e acabou perdendo um confronto que eu considero direto ali na briga contra o rebaixamento. Não tenha dúvida. Já já a gente fala como é que foi esse jogo ontem à noite, Goiás e Joinville pela Superliga A de vôlei. Mas agora vamos falar do time profissional, Tandara? Vamos falar então da equipe profissional do Goiás, profissional de futebol. A equipe esmeraldina anunciou mais um reforço oficialmente, o lateral William Lepo, mas tem volante que também está chegando na equipe esmeraldina, só não foi ainda confirmada oficialmente a contratação dele. Quem traz os detalhes é o Matheus Medeiros. O time do Goiás está ganhando forma para a temporada de 2025. A reapresentação é daqui uma semana e 3 novos jogadores já estão confirmados. Depois do atacante Facundo Barceló, quem chega para o meio-campo é o uruguaio Gonzalo Freitas, que estava no Atlético Goianiense, onde atuou em 17 partidas nessa temporada. Antes disso, ele chamou atenção no futebol uruguaio e agora, aos 33 anos, reforça o time de Jair Ventura. Para a lateral direita, o novo contratado é William Lepo, que defendeu o Vitória em 2024, mas ganhou destaque em 4 temporadas seguidas jogando pelo Novo Horizontino e agora está anunciado como jogador do Verdão. O Gonzalo Freitas tem 33 anos de idade, uruguaio, 1,86 de altura. O que me chama a atenção, que eu fico com o pé atrás, é que é o 13º time na carreira dele. No Atlético ele foi titular em 50% dos jogos. O William, esse aí não, esse era titular na equipe do Vitória até se machucar, aí ficou fora na 26ª, até a 26ª rodada por contusão e quando voltou ele chegou a ser titular em 2 jogos e depois ele foi para a reserva. É um lateral que era titular de uma equipe de Série A. E o Vila Nova, hein? O Vila Nova já contratou praticamente um time inteiro. Vamos saber das coisas do Tigrão. Boa tarde, Tandara Reis, Theo José. Já dá para falar que o Vila Nova contratou um time inteiro. Em pouco mais de 20 dias, 11 contratações foram feitas. A última foi anunciada ontem, o zagueiro Thiago Pagnussat. Ele tem 34 anos, estava no Avaí, onde fez 41 jogos nessa temporada. Ele já deu seu primeiro recado como jogador do Vila Nova. Vamos ver. Fala, Nação Colorada, aqui quem está falando é o Thiago Zagueiro. Estou passando aqui nesse vídeo para dizer que estou muito feliz, que estaremos juntos em 2025, que a gente possa conquistar todos os objetivos do Vila Nova na temporada.
Tamo junto, espero e conto com a torcida de vocês. A ideia é que ele faça dupla de zaga com o Alisson Maia, o outro zagueiro que foi anunciado nessas últimas semanas. Isso aí é o Vila Nova tentando reforçar a sua defesa, que foi tão mal nesse ano de 2024. Depois de, claro, já ter dado uma atenção especial ao setor ofensivo. Lembrando que o Vila Nova já contratou 4 jogadores para ajudar nesse ataque. O meia Diego Torres e os atacantes Gabriel Poveda, Vinícius Paiva e Facundo Labandeira. Sinal de que o novo diretor de futebol, Alarcon Pacheco, já chegou com algumas cartas na manga. E lembrando que quem vai comandar esse time todo é Rafael Lacerda, o técnico que, em 2024, estava comandando o Amazonas. Volto com vocês aí no estúdio. Ok, Matheus, olha, o Thiago, 34 anos de idade. Esse tipo de contratação no futebol goiano já está cansando um pouquinho, né, gente? Não dá para investir em jogador com 27, 26 anos, não. E outra coisa, quando fala que veio do Avaí, eu já fico com os 2 pés atrás. Não acho que vai ser melhor do que o James, a não ser que o James realmente seja negociado como nos bastidores vem sendo falado. Bom, uma outra informação sobre futebol, o Goiânia contratou Marcelo Segurado. Marcelo Segurado, que começou no Goiás, foi diretor de futebol no Goiás, passou por várias equipes fora do estado de Goiás, esteve fazendo um bom trabalho no Ceará, estava no ABC, passou pelo ABC também, passou pelo Caxias, no Rio Grande do Sul, e vai ser o diretor de futebol do Goiânia. Vamos falar agora da Superliga A de vôlei. Daqui a pouquinho uma entrevista com o Eduardo Pinheiro, que é o gestor das categorias de base do Goiás. O Saneago Goiás, o Goiás Saneago, jogou ontem na Serrinha e acabou perdendo mais uma e continua na zona de rebaixamento da Superliga A de vôlei masculino. Quem conta pra gente é a Tandara Reis. Em busca da reabilitação na Superliga A, o Goiás Vôlei recebeu o Joinville no ginásio da Serrinha. No entanto, o time goiano tropeçou mais uma vez. O jogo começou equilibrado, com as duas equipes disputando ponto a ponto. Mas o Joinville cresceu na partida e abriu 5 pontos de vantagem. O Goiás até diminuiu a diferença para 1 ponto. Mas o clube catarinense reagiu, se aproveitou dos erros de saque do Esmeraldino e venceu o primeiro set por 25-21. Na segunda etapa, o Verdão saiu na frente e manteve o jogo equilibrado até o 14º ponto esmeraldino. A partir daí, o time goiano passou a cometer muitos erros e deixou o Joinville gostar do jogo. O Goiás acabou sendo derrotado por 25-19. O terceiro e último set também começou com as duas equipes disputando ponto a ponto e a proximidade no placar persistiu até o 20º ponto. A partir daí, o Joinville se impôs em quadra e venceu por 25-21, com direito à reclamação e polêmica no último ponto. Essa derrota foi muito doída, a gente não esperava um jogo assim, a gente não se encontrou dentro do jogo. O Joinville teve seu mérito, mas em nenhum momento a gente conseguiu pressionar eles, então a gente tem que rever isso, estudar, trabalhar, que é o único caminho que a gente tem para a gente reverter essa situação. A gente está errando sequência de saque que não é para errar, que não é para forçar, a gente está forçando e errando na sequência. No primeiro set, que é muito importante sempre, né? Começar na frente, a gente errou perto dos 13 ou 15 erros só para eles, né? Eles praticamente não jogaram. E assim é muito difícil jogar vôlei, né? E a gente nos momentos de contra-ataque a gente não está fechando, tá? A gente está sofrendo para fechar. Com o revés diante do Joinville, o Goiás Vôlei sofreu a sua 7ª derrota na Superliga A e já vê a possibilidade de rebaixamento cada vez mais próxima. Nosso time não é para estar brigando por isso. Não é isso que a gente quer. Estamos nesse momento agora, sabemos disso, temos que ter a humildade, tem que ter paciência para a gente poder sair dessa situação. A gente perdeu algumas oportunidades boas que a gente criou nesse turno. E a partir do próximo jogo e no próximo turno, a gente tem que, assim que criar as oportunidades, aproveitar. Porque isso fez com que a gente esteja nessa situação hoje. Se a gente tivesse aproveitado as oportunidades, a gente não estaria assim hoje. Então a gente tem que ter paciência para quando a gente criar as oportunidades, não deixar passar de novo. Na próxima rodada, o Goiás Vôlei enfrenta o Cruzeiro, líder da Superliga A. A partida já é neste domingo, às 2h da tarde, no ginásio poliesportivo do Riacho, em Contagem.
Vale lembrar que o time mineiro conquistou o pentacampeonato mundial no último domingo e vai chegar embalado para o confronto com o Verdão. Vai ser muito mais difícil, né? Um time muito mais forte, muito mais preparado, muito mais estudado taticamente, né? E se a gente nos confrontos direto está sofrendo, a gente tem que se sobrepor, 200% para tentar fazer nosso melhor e tentar oferecer um bom jogo lá, né? Fazer um bom jogo lá. No vôlei, raramente a gente tem zebra. Então, o normal é o Goiás perder para o Cruzeiro no próximo final de semana. O Goiás continua errando muito saque e eu continuo falando o que eu falava desde o começo da Superliga. Precisa contratar pelo menos mais 2 jogadores mais jovens. Bom, e ontem a torcida reclamou bastante da ausência do Batagim, mas ele machucou o joelho no último jogo contra o Guarulhos e por isso que ontem ficou no banco de reservas. A tendência é que ele também fique fora do jogo contra o Cruzeiro no domingo. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com uma entrevista com o Eduardo Pinheiro, ele que é gestor das categorias de base do Goiás. Segura aí que daqui a pouquinho a gente volta.